Olá meninas, eu tô aqui com a doutora Guiar Farina e a gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre os principais fatores de risco para câncer de mama. Então, quando a paciente tem história familiar, quais são os hábitos de vida dessa paciente que também pode influenciar para isso, e a gente vai falar, poder sugar o máximo que esse mestre aqui sabe sobre isso, tá? E vamos falar um pouquinho, aproveitando, quais são as pacientes que têm fator de risco de ter esse câncer de mama. A gente escuta muito falar sobre um exame do gene, né, BRCA1, que às vezes a paciente tem um familiar, uma mãe ou uma irmã que teve e ela quer fazer esse exame. Então fala um pouquinho sobre os fatores de risco e sobre esse exame pra gente. Tá. 90% dos casos de câncer, né, de mama que acontecem, eles são produzidos por erros celulares. À medida que nós vamos envelhecendo, as nossas células continuam se renovando, mas elas também vão ficando mais velhas. Os erros do DNA acontecem mais. O organismo vai corrigindo ao longo do tempo, mas à medida que envelhecemos, esse sistema todo começa a falhar. Então, a gente diz que o principal fator de risco para ter câncer de mama é ser mulher, porque a mulher tem a mama desenvolvida. E com a idade, à medida que o tempo passa, quanto mais a mulher envelhece, mais risco ela tem de ter erros genéticos e formar um câncer num erro genético desse. E existem os cânceres que a gente chama de câncer hereditário. São os genes que erram a programação celular e a célula fica descontrolada e vira um câncer. Isso eu estava falando agora há pouco, que geralmente 90% das vezes acontece por causa da idade. Mas tem umas pessoas que herdam genes alterados. Existem dois genes importantíssimos para a mama, que chamam BRCA1 e BRCA2. Esses genes são genes protetores que evitam que os erros celulares aconteçam. Mas quando eles são mutados, quando eles têm um defeito, eles podem passar para as gerações seguintes, e aí frequentemente você vai ter câncer em todas as gerações. Então o que mais chama a atenção é quando a mulher tem na família dela câncer em todas as gerações. A avó teve câncer abaixo de 50, a mãe teve câncer abaixo de 50, a irmã teve câncer também. Então essa pessoa que estamos analisando com esse histórico familiar é uma pessoa que tem uma suspeita forte de que tem uma mutação desse gene. Então para ela nós vamos solicitar a pesquisa desse gene e ver se ela tem a mutação também. É importante salientar que para essas pacientes com histórico familiar importante, a pesquisa do gene vai ter valor. Mas se nós fizermos para toda a população, para as mulheres que não têm histórico familiar, a pesquisa do gene quase não vai resolver, porque 90% das vezes não vai ter alteração nenhuma. E é um teste caro. Então, ele deve ser utilizado, é uma ferramenta bastante útil, mas ele deve ser utilizado para aquelas pacientes que têm histórico familiar ou para aquelas pacientes que tiveram um câncer de mama muito jovem. Se a mulher tem câncer de mama abaixo de 30, abaixo de 35, nós consideramos muito jovem. Isso também levanta suspeita e é importante saber, porque você precisa tratar a outra mama. Que ela pode ter depois na outra mama. Ela pode ter depois na outra mama. Outro fator de risco, Alessandra, que chama a atenção é quando o pai teve câncer de mama. Então, muito raro, se né? um homem teve câncer de mama, a mama do homem é atrofiada, ela é pouco estimulada, ela não era para formar tumor. Então, se um homem tem câncer de mama, as filhas dele são consideradas de risco para ter mutação desse gene do BRCA. Tem mais um fator de risco que é câncer bilateral. Então vamos supor que sua mãe tivesse tido câncer de mama, sua mãe teve câncer de mama e foi dos dois lados, nas duas mamas, também é um alerta para erro genético e tem que ser feita a pesquisa do BRCA. Ótimo. Esses são os principais fatores. E tirando o lado genético, os outros fatores de risco para câncer de mama? Cigarro, né? Cigarro nem tanto, mas álcool sim. Álcool, estatisticamente, existe uma ocorrência de câncer nas mulheres que ingerem mais bebida alcoólica
Eu brinco sempre com elas e falo, olha, pode tomar um pouco de vinho. Uma tacinha. Álcool não, que álcool é muito ruim. É brincadeira, mas pode tomar um pouquinho de vinho, né? Isso é brincadeira. Mas as mulheres que ingerem mais bebida alcoólica têm mais câncer. As mulheres mais obesas têm mais câncer. Estatisticamente existe essa relação. As mulheres mais sedentárias têm mais câncer comparado com aquelas que fazem atividade física. As mulheres que não amamentam, as mulheres que não têm filhos, exatamente. Amamentar e ter filho mais jovem diminui estatisticamente a ocorrência. Em relação a alimentos, embora a gente ouça falar muito, tem muito comentário na internet, mas quando você vai investigar em literatura médica, científica mesmo, em sites de estudos médicos, basicamente duas coisas influenciam estatisticamente na ocorrência. A ingestão de gordura de origem animal aumenta a chance de ter, e a ingestão de fibra vegetal diminui a chance de ter câncer de mama. Então eu diria para uma mulher, seja ativa fisicamente, não beba, seja magra, não coma gordura animal e coma bastante fibra vegetal. Então, amamente seus filhos, tenha filhos cedo, né? É difícil mudar isso. Né? Hoje, nesse cenário nosso, as mulheres têm tido menos filhos e têm planejado mais a sua vida e geralmente... E volta para o trabalho mais cedo, aumenta menos. Geralmente elas têm filho mais tarde, depois de 30, 35, né? Então, esses são os principais fatores de risco. Obrigada, professor. Era isso que a gente queria falar de rastreamento para vocês. E aí vamos fazer um outro vídeo sobre tratamento.